Boa noite, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Vamos dar continuidade ao nosso estudo de globalização e entraremos agora na última parte desse estudo. Vamos orar. Obrigado a Deus por esse tempo. Fale conosco mais uma vez pela Tua Palavra, renova nossas forças, perdoa os nossos pecados e abençoa todos quantos estão vendo esta live desse estudo bíblico. No nome de Jesus, amém. Queridos, então quem não viu ainda o estudo de globalização, tem a primeira e a segunda parte, está aí no canal. Essa é a terceira parte, globalização dos homens e globalização de Deus. E ninguém consegue viver sem a globalização, desde os tempos mais remotos. Mas a globalização do homem escraviza e a de Deus liberta, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Como já temos visto, né? Vimos o primeiro projeto efetivo de globalização através de Deus, né? Começando no Éden, falando para os nossos pais, crescer, multiplicar, encher a terra, e todo o plano de Deus em andamento. Aí entrou o pecado, e aí realmente aconteceu aquela tragédia, Gênesis 3 conta para nós, e aí o homem foi se afastando de Deus, muita violência, sempre um grupo querendo ter o poder, o dinheiro, e aí foi se corrompendo, e aí a coisa vai apertando. Aí veio o dilúvio, nós vimos isso, aí ficou só a família de Noé, depois voltou de novo, continuou o plano, né? De globalização, a mesma ordem que Deus tinha dado a Adão e Eva, deu a Noé, sua família, crescer, multiplicar e encher a terra. Aí aconteceu, foi enchendo a terra, mas o homem se afastou de Deus. Noé era um homem íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal, mas seus descendentes foram também se afastando. Depois disso, no capítulo 11 de Gênesis, nós lemos, vem o plano de globalização do homem, da cabeça do homem, colocando Deus fora desse plano, e aí Deus confundiu as línguas ali, e aí foi frustrado esse plano de globalização do homem, porque o plano de globalização do homem é um plano que escraviza, né? Que destrói e facilita ou privilegia uma classe mínima de pessoas, diferente do de Deus, que é para todos, né? Ele não faz acepção de pessoas. E aí foi acontecendo os grandes impérios, né? E aí a gente viu, né? E os povos, e esse projeto de globalização, mesmo frustrado lá em Gênesis 11, na Torre de Babel, continuou, e Deus permitiu, e ele acabou usando alguns reinos aí que se levantaram para preparar a vinda de Cristo. Aí nós temos aqui um texto, você esteja aí com a sua Bíblia aberta, e nós vamos ler aqui um texto interessante, que no livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 4, ele vai dizer: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Gálatas 4, 4 e 5. Então, o plano de globalização de Deus continua em andamento, e aí preparou a vinda do Messias, que diz aqui na plenitude dos tempos. O que é plenitude dos tempos? Um exemplo bem simples, o sol nasce tipo 6, 7 horas da manhã, e o seu ápice, a sua plenitude, fica evidente lá meio-dia, não é verdade? Meio-dia ele está lá com toda a sua força, né? Depois ele vai declinando, então o ápice dele seria meio-dia. Então Jesus veio na plenitude dos tempos, no ápice. O que caracterizava esse ápice? Deus usou, como eu disse, vários impérios que se passaram, e a gente vê que
essa humanidade continuou buscando, né, o globalismo, e surgiu esses impérios. Aí, Império Romano surgiu do que tinha sobrado dos antigos impérios babilônico, persa e grego, a plenitude dos tempos. As nações contribuíram, sem perceber ou sem saber disso, para a vinda do Messias. Deus usou tudo isso. A primeira nação de Israel foi usado para a própria revelação de Deus, que levantou profetas através de Abraão, formou um povo, né, que é o povo judeu, o povo hebreu, e aí tem toda aquela estrutura, né, já da Torá, do Velho Testamento, enfim, ele usa Israel, né? Primeira salvação vem do judeu, né, e foi para o judeu. Ele usou a Grécia, Alexandre o Grande, né, que conquistou também muito espaço geográfico, mas o que prevaleceu da Grécia difundiu o idioma. Nesse ápice do Império Grego, a língua grega foi difundida em grande parte do mundo. Então era a língua fluente, como hoje é o inglês, né, para todo lado, uma língua universal. Na época de Cristo era o grego. Mas militarmente quem ganhou foi o Império Romano. Quando chega o Império Romano, estabelece, né, é estabelecido, e o Império Romano, ele estabelece ordem, ele criou estradas, criou leis, uma estrutura, né? O Império Romano, ele realmente deu todo esse comando. E Jesus então chega nessa plenitude dos tempos. Então o que ele fala nessa plenitude dos tempos? Aí ele vem aqui, aí você abre lá em Mateus, no capítulo 28, que é a grande comissão, né, de Cristo. Finalzinho do Evangelho de Mateus, está registrado Mateus 28, 18 a 20. Olha o que Jesus disse aqui, ó. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e de, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. E aí então a gente vê também em Apocalipse, no capítulo 5, o plano de globalização, Deus dando continuidade. Então, Apocalipse, capítulo 5, versículo 9. E entoavam um novo cântico, dizendo: dignos é de tomar o livro e abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo, nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Globalização, certo? Então, foi instituído ou continuidade pelo próprio Jesus. Então, Cristo, ele funda a igreja. E aquela palavra que ele dá para Pedro, lá em Mateus 16, uma palavra conhecida, 18, falando sobre a sua igreja. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Está falando, ele estabeleceu a igreja, ele fundou a igreja, que a igreja vai reinar com Cristo para todo sempre. Globalização, vamos voltar lá em Apocalipse, agora no capítulo 11, ele vai também estar ali revelando que Jesus, né, que revelou o Apocalipse ali para João. Agora, Apocalipse capítulo 11, falando sobre a sétima trombeta, versículo 15. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Está aí, né? Todo o plano. Aí, no capítulo 20 também de Apocalipse, um pouquinho mais para frente aí, no versículo 6, ele vai dizer: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes a segunda morte
não têm autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, reinarão com ele os 1000 anos. Na volta de Cristo, o milênio, Satanás vai ser preso, depois vai ser solto. Então vê que Jesus reina e reinarão com Cristo. Então esse é o projeto de globalização. O projeto de globalização perfeito é o de Deus. Uma das características do pecado é pegar algo bom e corrompê-lo. Pegar algo bom e corrompê-lo, ao ponto de se tornar contrário ao mandamento do Senhor. O pecado faz isso em várias áreas da vida humana. A ideia de sociedade, globalização, não deveria ser essencialmente má. Pelo contrário, visto que Deus criou, o homem e a mulher para viver em sociedade, encher a terra, e na unidade da criação, glorificar a Deus. Jesus resumiu os 2 mandamentos, Ama ao Senhor, primeiro mandamento, amar o Senhor de todo o coração, toda a alma e todo entendimento, E depois o segundo mandamento, e ao próximo como a ti mesmo. Jesus resumiu os 10 nesses 2, Mas isso hoje está muito escasso, amar a Deus sobre todas as coisas e muito mais, então, amar o próximo, A falta de amor está terrível, O amor, Jesus falou que nos últimos dias iria esfriar. E onde não há amor, é essa pandemia, Cada um só olha para si, cada um quer ter o poder, o dinheiro, mesmo que atropele, que massacre, que destruam e que matem muitas pessoas. Esse é o projeto de globalização humano, E os homens, eles se unem não para reconhecer Deus e a sua grandeza, Mas para alimentar a sua própria ganância e afronta a Deus. E isso está muito evidente nesses dias finais. Estamos vivendo um tempo muito difícil aí de pandemia e a gente vê a briga que é na área política, na área econômica, na área, tudo quanto é área, que eles querem o poder a todo custo e quem está no poder querem derrubar e querem cada vez mais ter mais dinheiro e só pensam em si, amantes de si mesmo, Uma das características dos finais dos tempos, das pessoas, Paulo escrevendo a Timóteo fala, os homens serão amantes de si mesmo, só amam a si próprios, o resto é resto, não considera nada. Então, o primeiro projeto de globalização humano falhou e muitos outros têm falhado até o momento e vai continuar falhando e irão falhar, porque o objetivo, o alvo, não é o bem das pessoas, é uma classe bem restrita que querem privilegiar e o resto é resto. Isso não é a globalização de Deus. O reino e a globalização de Deus é perfeito e o reino global futuro vai acontecer. E a gente vai finalizar com alguns textos. Então, vai haver um dia em que o propósito de Deus para o mundo globalizado será plenamente cumprido. A palavra de Deus vai dizer para nós lá em Filipenses, capítulo 2, diz assim, a partir do 10, no 9, pelo que também Deus, Filipenses 2, 9 em diante, pelo que também Deus exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É o propósito da globalização. Romanos vai dizer também algo nessa direção, Paulo escrevendo aos Romanos, lá no capítulo 14, nessa mesma linha que ele escreve aos Filipenses, Romanos 14, versículo 11,
Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua dará louvores a Deus. A Deus, aí ele conclui o finalzinho no 12. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. É Deus que criou todas as coisas, o único e verdadeiro Deus. Então, nós temos aí, realmente, um plano perfeito de globalização. E novo céu, nova terra. Os crentes de todos os povos, línguas, de nações virão e viverão unidos na presença de Deus. A nova Jerusalém, né, a Bíblia vai dizer aqui, em toda a sua plenitude será o lar da humanidade redimida, né? Humanidade redimida, em toda a sua diversidade cultural, unida num globalismo perfeito diante do Cordeiro. E o último texto que eu queria deixar com os irmãos, novamente, é claro, Apocalipse, né? Lá no capítulo 21, que fala do novo céu, da nova terra, a nova Jerusalém, né? E aí vai dizer aqui, no versículo 21 em diante, Apocalipse 21, o 21 vai falar, as 12 portas são 12 pérolas e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro e de vidro transparente. Então vem falando sobre a nova Jerusalém. E aí vai dizer aqui, no 22, nela não vi santuário, porque seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Aí fala que a cidade não precisa nem do sol nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro e a sua lâmpada. Agora olhe só o 24. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Toda honra e toda glória seja dada a Deus. As suas portas jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Olha de novo, globalização perfeita. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Aí continua descrevendo no último capítulo da Bíblia, 22 de Apocalipse, falando sobre o rio da água da vida. Então, esse é o plano perfeito de globalização que está em andamento. Então, nós temos dois planos andando, o plano de Deus e o plano dos homens. E no final, ainda que pareça que os planos dos homens têm sobreposto, está ganhando do plano de Deus, mas no final, esses planos humanos serão derrubados. São planos falhos, não tem sustentação. Então, nessa noite, nesse final de estudo de globalização, que é plano de Deus, e o homem também tem esse plano de globalização. E vivemos uma globalização, não tem jeito. Mas é preferível viver na globalização de Deus e visualizar a globalização de Deus, os pontos da globalização de Deus, toda a sua estrutura, que é justa, perfeita, verdadeira, do que a globalização do homem, que é o oposto, que é a base, está baseada na natureza pecaminosa e no pecado. Por isso, a grande notícia é que a globalização de Deus vai ser exercida plenamente e eternamente. Estamos chegando cada vez mais próximo desse dia, aonde Cristo reinará para sempre. E que nós possamos, para participar dessa globalização de Deus, você possa entregar a sua vida a Cristo como seu único e suficiente Salvador, confessar com a sua boca e crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos. E aí você vai ser salvo. E aí você vai estar com o seu nome escrito no livro da vida. E você já está inserido, depois dessas suas decisões, você já vai estar inserido na globalização de Deus e garantido
na eternidade. Que Deus nos abençoe e que a gente possa identificar bem o que é globalização de Deus, o que é globalização do homem e ver tudo o que tem acontecido ao nosso redor nesses dias do fim. Deus te abençoe e Deus te guarde de todo o mal, no nome de Jesus. Amém.